queremos ouvir Tu falar, Pai, através da Tua Santa Palavra, nos ensinando, Pai, nos guiando dia após dia, Senhor Jesus, em conformidade ao Teu querer e à Tua vontade. Obrigado, Senhor, Pai, por todas as sortes de bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, Pai, e porque Tu tens nos guiado, Pai, para a vida eterna, Pai. Continua conosco, o Espírito Santo, e ensina-nos, dá-nos sabedoria, Pai, discernimento da Tua Palavra, para a glória e para o Teu santo nome. Nós oramos, Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amém. A Maria Deus está sentada. Eu quero convidar a Maria a louvar, amém. E no de número 545, hoje à tarde, eu lá para casa, eu estava ali ouvindo louvores que falam aos nossos corações.
tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, como é maravilhoso estar pela tarde com esses louvores que na realidade já de muitos anos, né, são cantados ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Eu vejo assim que, eu acredito que naquela época ninguém queria gravar CD, ninguém queria fazer sucesso. O único objetivo daquelas pessoas era literalmente louvar ao Senhor, né? Tinha uma diferença, eu acredito que talvez pegavam um violãozinho, ou até mesmo somente na voz, por muitas vezes, e se reuniam nos lares, nas casas, e ali louvavam, glorificavam o Senhor. E amados, o fundamento que nós estamos aqui aprendendo desde semana passada, né? Eu estendi para mais essa semana a respeito do louvor, o que representa o louvor em nossas vidas. E é maravilhoso, amados, maravilhoso quando realmente o único objetivo nosso, né, é realmente sacrificar o único sacrifício válido, que é o sacrifício de louvor ao Senhor, né? Nós vimos ali no livro de Gênesis 2:7, quando nós vimos a respeito de que tudo, né, que Deus, Ele então soprou o fôlego de vida no homem e fez dele alma vivente, ou seja, Ele trouxe discernimento, entendimento, e a partir do momento que nós venhamos a fazer, né, as nossas atitudes, então, elas se tornam o quê? Atitudes conscientes, né? Nós não fazemos nada inconscientemente, ao contrário, né? As nossas atitudes, principalmente quando se trata a respeito de louvar ao Senhor, né? De sacrificar ao Senhor o sacrifício de louvor verdadeiro, né? Então é o que? Uma atitude consciente, amém? Então eu quero aqui trazer como base, né, a respeito do que é o louvor, né, lembrando como nós louvamos a Deus, e a melhor forma é aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, né? Agora, nós sabemos que o perfeito louvor vem das crianças. Por quê? Porque na realidade das tais, como diz a palavra do Senhor, dela pertence o reino dos céus, como diz a palavra do Senhor. E meditando, amados, né, onde nós paramos, a respeito de que Deus, na realidade, Ele é amor, né? Ele é benignidade, misericórdia, mas o nosso Deus, Ele também é justiça, né? Romanos 2 falava a respeito disso, que segundo as nossas atitudes, então, Deus, Ele é louvado, também Deus, Ele pode ser o quê? Blasfemado, né? Por muitas vezes. E dando continuidade a isso, amados, eu quero convidar a amada igreja então a abrir o livro da palavra do Senhor, no livro de Tiago, né? Livro de Tiago 3, e a partir dessa meditação, do versículo de número 13 em diante, a respeito dos dois tipos de sabedoria, né? Por que dois tipos de sabedoria? Nós vamos ver aqui. De que forma, amados? Então, nós o que? A nossa ação diante de Deus, ela é consciente, né? Nós louvamos ao Senhor conscientemente. Então olha aqui, ó,
Livro de Tiago 3, versículo número 13, diz assim, ó, quem entre vós é sábio e entendido? Olha só aqui, ó, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Né? Esses dias eu estava meditando, né, durante a semana, e como nós, seres humanos, nós procedemos por muitas vezes. Quantos de nós já fizemos propósito de Deus e fizemos prova de Deus? Eu fiquei meditando na vida de Gideão, né, que Gideão ele fez prova de Deus a respeito de vários assuntos. Mas aí vem uma questão. Nós adoramos a Deus com as nossas atitudes. Nós louvamos a Deus com as nossas atitudes. Isso é bem claro, bem específico. Mas será que realmente muitas e muitas ações não é o desejo do nosso coração? E quando é o desejo do nosso coração, entenda isso. Isso aqui alegra o nosso coração e não o coração de Deus. Como assim? Não estou entendendo o que o pastor está querendo dizer. Então vamos lá. Eu fiquei meditando a respeito de Gideão. Gideão fez um propósito com Deus. Qual que era o propósito que Gideão fez com Deus? Deus, se o Senhor está comigo, se é da tua vontade, né, que eu seja o guia, né? Então, que o Senhor então faça cair o orvalho e a pele esteja seca. Aí aconteceu, foi lá e aconteceu do jeito que Gideão falou. Agora, ao contrário, pai, que a pele esteja molhada e todo o resto esteja seco, né, do orvalho. E eu fiquei meditando nisso, eu falei assim, Senhor, muitas e muitas coisas, provas que nós colocamos de Deus mesmo, ela corresponde por muitas vezes ao desejo do nosso coração. Aí eu peguei umas pedrinhas, e eu falei assim, se eu acertar na latinha, a vontade de Deus é sim. Se eu não acertar, a vontade de Deus é não. Então eu fiquei pensando assim. Só que daí eu fiz ao contrário. Eu falei, não vou fazer dessa maneira, não, vou fazer ao contrário. Como assim ao contrário? Se eu não acertar na latinha, é sim. A probabilidade de eu não acertar a latinha é muito maior do que eu acertar. As pessoas até podem falar, não, é 50%. Mas e se eu tiver a mais ou menos assim, uns 20 metros de distância da latinha? Eu não sei se vocês estão entendendo. Olha só. Logicamente que aos propósitos, eu estou falando isso porque isso é louvor a Deus, amados. Atitude de louvor, como assim? Isso aqui finge que é uma latinha, né? Então eu falo assim, ó, se eu acertar na gaita, né, essa caneta, é a vontade de Deus. Se eu atirar daqui, não tem como eu errar. Se eu acertar na gaita, é a vontade de Deus. Se eu não acertar, não é a vontade de Deus. E aí, como é que fica? Qual que é a probabilidade? Quantos de vocês já fizeram isso? E a gente quer provar a Deus segundo o nosso desejo do nosso coração. A gente quer colocar diante de Deus situações que nós queremos segundo a nossa vontade. E aí eu pergunto, Deus é louvado com essas atitudes nossas? Amados, por isso que Deus ele é soberano. Agora, louvar a Deus corresponde ao quê? Nas nossas vidas, amados. Louvar a Deus não tem como, amados. Por isso que eu acredito que a primeira ministração, como eu sempre falo para os irmãos que Deus me deu, foi Lucas 9, 23. Por que eu acredito que Deus me deu essa palavra? A primeira vez que eu fui ministrar em minha vida, Deus me deu essa palavra. Por quê? Porque a palavra dizia o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois o homem é a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Amados, louvar a Deus não é segundo o nosso querer. Por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque muitos e muitos judeus, vamos colocar dessa maneira, do Antigo Testamento, né? Como eles tinham prazer em louvar ao Senhor, em ofertar, em dar o dízimo, mas para o seu próprio contentamento. Está escrito isso na palavra? Está escrito na palavra. Muitos, as atitudes deles eram para o seu próprio contentamento. Por quê? Eu dou dízimo,
Aí eu pergunto, quem está sendo louvado se eu estou dando dízimo para Deus? Com as minhas palavras. Tudo depende de uma questão de coração. Nós não determinamos, amados. Amados, louvar a Deus com as nossas atitudes, por muitas vezes, é negar a nós mesmos. Então olha só essa questão da sabedoria. A gente vai ver essa parte onde o povo judeu, ele errava com isso. Olha, se porém se tendes em vosso coração amarga inveja, olha isso aí, e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Olha só o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque por muitas e muitas vezes nós estipulamos situações que este foi o pecado de Satanás. Este foi o pecado de Satanás. Sabe qual foi o pecado de Satanás? Não tinha mulher, lá no céu não tinha prostituição, não tinha roubo, não tinha assassinato, não tinha nada disso. Né? A única coisa, o pecado, por que Satanás é chamado do pai da mentira? Porque ele converteu o que Deus havia falado em dissolução, em mentira. Ele fez da palavra de Deus mentira. Este era o pecado em si. Né? Ele quis ser semelhante a Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém. Ele quis ser semelhante a Deus, e o que? Ele atribuiu os atributos, né? o que é referente a Deus, ele quis para si. Ou seja, por isso ele fez da verdade de Deus ser uma mentira. Então nisso, na atitude, né, o nome do Senhor estava sendo difamado. Por exemplo, quando alguém, de alguma maneira, essa terça-feira nós tivemos o culto de jovem, e nós falamos a respeito de assunto em relação, né, a relacionamento, mas se alguém difamar você fazendo o que é correto, né, igual a história de José e Maria. Maria diz lá no livro de Mateus que ainda desposada, achou-se grávida e concebida do Espírito Santo. José, homem justo, diz a palavra do Senhor, não intentando difamá-la, ele quis deixá-la secretamente. Né? Mas imagina se José chegasse e falasse assim, aquela vaga, né? Tipo assim, né? Aquela que fez isso, que fez aquilo e tal e tal. Por quê? Como é que vai conceber? Vai ficar grávida? Isso é impensável, vamos dizer assim, nos dias atuais. Né? Vamos supor, eu, por exemplo, eu vou me colocar na condição humana. Minha esposa, eu peguei, viajei, né? E eu tive que fazer várias coisas. Fiquei quase 6 meses fora. Aí minha esposa liga para mim, eu estou grávida. Eu vou falar o que para ela? Ah, minha filha, de mim, não é meu. Não é meu, é. Aí eu vou fazer o quê? E aí eu pergunto, e se for ao contrário também? Logicamente, né? Eu, na condição de homem, eu adulterei, por exemplo. E aí, minha esposa vai fazer o quê? Ela vai difamar a minha pessoa? A raiva, a vontade é essa, não é verdade? De todo mundo, ser humano natural. A vontade dele é difamar, é falar mal. Ah, fez isso e fez aquilo e tal e tal e tal, né? Nosso ser natural, a tendência nossa é fazer isso. Mas, quando nós estamos o quê? Com o coração voltado para Deus, o espírito de sabedoria da parte de Deus, nós não fazemos isso. Nós tentamos o quê? Amenizar a situação. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque nós estamos na presença de Deus, as nossas atitudes vão gritar mais alto do que as nossas palavras. Isso foi algo que eu escutei há muitos anos atrás. As nossas atitudes gritam muito mais altas do que as nossas palavras. Eu posso chegar para vocês aqui com a maior eloquência, né? Olha, amados, temos que amar ao próximo, né? Temos que ajudar, temos que isso, tem que aquilo. Aí chega lá o irmãozinho, eu dou um soco na cara dele e mando ele para os quintos. Aí ele fala assim, ó, ele fala, mas aí ó como é que ele age. É, não é? Então, amados, as nossas atitudes gritam mais alto, né? Então, por muitas e muitas vezes, amados, nós temos que entender isso aqui, ó. Se porém tens vosso coração amargo inveja, sentimento faccioso, não vos gloriei, nem mentais contra a verdade. Olha só, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, escuta bem isso, é terrena, animal e diabólica. Tá? Esse diabo, vamos dizer assim, eu não vou configurar uma entidade espiritual. Esse diabólica, eu digo que seria adversário.
você está se tornando adversário do próprio Deus, né? Então olha aqui, ó. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Então aqui, ó, a sabedoria que vem do alto, olha só, porém é antes o quê? De tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então, entenda uma coisa: queremos glorificar a Deus, nós temos que ser promotores da paz, né? E que paz é esta? Jesus Cristo ele disse assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vou lá dar, né? Por quê? Porque na realidade, amados, nós que já recebemos a Cristo e conhecemos a palavra de Deus então agora, por que eu vou falar contra o meu irmão, ou contra a minha irmã, ou contra qualquer pessoa que seja? Amados, eu me abstenho nas minhas palavras, para que no tempo oportuno, então, Deus, segundo a sua justiça, nós não falamos, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, mas nosso Deus também ele é justiça. E a justiça de Deus, ela é muito mais correta do que a nossa justiça. Então, louvar a Deus, amados, corresponde às nossas atitudes. Então, olha só aqui, ó, no capítulo de número 4, isso aqui é maravilhoso também, esse capítulo. Fala assim, ó, de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disso, dos prazeres que em vossos membros guerreiam? Olha só, que é carnal. Muitas e muitas coisas são carnais, né? Por que carnal? Por exemplo, a chefe lá no serviço, por exemplo, ela é muito grossa, ela fala comigo de qualquer jeito, também vou fazer o serviço de qualquer jeito. Tipo assim. Amados, isso é algo carnal. É a mesma coisa. Me trata bem, me trata mal, também vou tratar do mesmo jeito que me trata. Isso tudo é carnal, amados. Agora, as coisas de Deus já são inversas disso. Olha, me trata mal, mas eu preciso orar e interceder em favor dessa vida, porque Deus ele tem o poder de transformar, Deus tem o poder de libertar. Deus, amados, é diferente. A forma que nós agimos é diferente. Senhor, está acontecendo isso, mas eu sei que tu tens algo, então, Pai, converte o que está errado para que o teu nome seja glorificado. Mas nós, seres humanos, nós somos propensos a desistir. Isso é triste, amado. Sabe por quê? Porque por muitas vezes é mais fácil de pegar, não quero saber mais nada, não aguento mais, eu vou largar tudo, né? Vou arrumar minha vida. Ou seja, aquele que quiser a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim deixar a sua vida, esse achará. Isso é louvar a Deus, porque Jesus Cristo ele fez exatamente isso. Por quê? Ele negou a si mesmo para cumprir a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, né? Ou seja, quando nós cumprimos então da mesma forma que o próprio Senhor Jesus Cristo ele fez aqui na terra, nós glorificamos a Deus. Nós louvamos a Deus com as nossas atitudes. Então olha só aqui, ó. Cobiçais, mas nada tens. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes ele nos dá uma graça maior, portanto diz a Escritura, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha só que coisa maravilhosa. Então, Deus ele vai resistir aos soberbos, mas ele vai dar graça aos humildes. Isso simboliza o quê? O que é graça aos humildes? Humilde é aquele que ele pode estar agoniado, ele pode estar atribulado, ele pode estar, mas ele o quê? Ele procura ser o quê? Reto, sincero de coração.
Ele não é aquela pessoa que ele tenta. E Deus, ele se agrada e o nome do Senhor é glorificado. Sabe quando o nome do Senhor é glorificado? Não é na bonança. Não é. Mas não é mesmo. O nome do Senhor é glorificado quando a gente passa naquele perrengue, quando a gente está enfermo, quando dá um negócio uma doença, humanamente falando, incurável, e Deus faz um milagre. E Deus vem com a provisão, e Deus vem com o seu sustento, e Deus vem com o seu escape. Aí o nome do Senhor é glorificado. Então, as adversidades em nossas vidas contribuem para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas quando que o nome do Senhor é glorificado então? Então quando eu, como testemunha viva, assim como Cristo foi, eu chego diante e proclamo, eu anuncio as boas novas. Diz a palavra do Senhor, fala assim, quão formoso é os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Então, amados, mas eu tenho que ser pastor, então eu tenho que ser missionário, então eu tenho que... Não! Amados, isso é algo diário. Amados, nós começamos a ser pastor, não é aqui dentro, em cima do púlpito, nós começamos lá fora. Quando uma única alma, que às vezes as pessoas não acreditam que tem poder de ser transformada, Deus vai lá e, pela tua palavra, pelo teu testemunho, pela tua vida, pela tua oração, aquela vida é transformada. Fala assim, mas como assim? Não é Deus que transforma? Sim. Só que eu quero que vocês venham entender, a semente é lançada por alguém. E Deus escolheu nós, os homens, para lançar essa semente, para produzir no coração. Quantas pessoas, amados, já teve uma vez, foi maravilhoso, sabe? Algo que regozija o nosso coração. Eu e minha esposa, a gente estava passando uma tribulação gigantesca, uma perseguição terrível. Eu lembro que nós fomos na casa de um conhecido e chegou um casal lá. E esse casal, o menino era todo revoltado, né? Ele via demônio, ele tinha tatuado demônio na costa dele inteirinha, mas inteirinho mesmo, um demônio mesmo, né? Porque ele era revoltado com aquela situação e com a esposa estava junto lá e nós ali anunciamos a palavra do Senhor, como irmãos, falamos do amor de Cristo. Depois mais ou menos de uns 7, 8 anos, amados, nós fomos encontrar com eles. E quando nós falamos assim, depois daquela pregação, mas não foi mim, não fui eu. Mas Deus teve que usar alguém para plantar uma semente. A semente, ela gerou, ela brotou. Quem regou, né, foi outro. Mas quem deu o crescimento foi Deus, diz a palavra do Senhor. Então um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento e é outro que colhe, por muitas vezes. Então tudo é no tempo de Deus. Então a nossa obra, assim como a obra de Cristo, imagina só se Cristo morresse assim, nossa, tudo que eu fiz foi em vão. Você acredita que Cristo morreu dessa maneira? Amados, Cristo ele chegava a orar no livro de João 17, é maravilhoso, eu cravo essa oração. Oh, Pai, rogo não somente por esse, Pai, mas por aqueles que hão de crer em mim. Olha só a oração de Jesus Cristo, ele enxergava lá na frente. Ele não enxergava aqui, ele enxergava lá na frente, amados. E talvez muitos diriam, nossa, Jesus Cristo é sonhador. Por isso eu falo, uma coisa que eu jamais vou deixar é de sonhar, de acreditar. Quando Deus fala para mim, um dia você vai ter uma empresa aérea, eu creio. E eu não volto atrás. Não volto mesmo, irmãos. Por quê? Eu posso não ter nesse tempo agora, mas quando eu reinar com Jesus Cristo eu vou ter. É lógico, eu tenho que crer, não importa como vai ser. Mas se Deus está falando, Deus vai cumprir no tempo dele, pronto, acabou. E eu creio, eu não volto atrás da palavra de Deus. Esses dias eu fui lá buscar o menino lá na estação, e Deus falou assim, ó, passou um ônibus, aquele ônibus que você fala assim, nossa, que ônibus, né? Falou assim, um dia você vai ter um desse. Amém, Pai. Glória a Deus, eu creio. Não posso duvidar, irmãos. É uma coisa que eu não estou pensando, uma coisa que veio no meu coração, eu creio, tomo posse. E vai servir para quê? Vai servir para pregar o Evangelho também, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho certeza que a semente está sendo plantada no coração dos jovens quando a gente vai para Tóquio. Olha, mas é cansativo, irmãos. Mas eu sei que lá na frente isso vai produzir frutos. E louvado, o cansaço meu não vai se comparar com a glória eterna.
A minha abnegação de qualquer coisa que eu faço no dia de hoje não se compara com a glória que vai ser gerada e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Por isso que a atitude, guarde no seu coração, a atitude de negar a si mesmo é fundamento se você quer ser um adorador, uma pessoa que louva a Deus, né, de coração. Por isso que fala que é sacrifício de louvor. Né? Sacrifício de louvor, amados, ele vai além de entoar cânticos ali, né, com instrumento, com os nossos lábios. Não. Vai além disso, vai muito além. Então olha só aqui, ó. Nossa, estou num versículo só, como Deus fala, Maria. Né? E no livro de Salmos, a palavra do Senhor fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo. Né? Salmos de número 65. Salmos não é capítulo não sei se vocês sabiam disso. Vocês sabiam disso? Amém. Salmos é número. Salmos é número. Né? Capítulo é quando é livro. Né? Salmos, ele é diferente na realidade. Ele configura não por capítulo, mas por número. Né? Salmo de número 65. Versículo de número 13. Olha só, coisa maravilhosa. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espiga. Regozijam e louvam. Olha só aqui. Como que tudo o que tem fôlego, nós sabemos que os animais, os vegetais, tudo tem fôlego, respiram. Né? Então olha aqui, ó, os campos cobrem-se de rebanhos. Né? Então olha só, nós pelo poder da imaginação, né, que foi dado a todo mundo, a gente consegue imaginar um campo cheio de rebanho. Né? Então tipo assim, diz a palavra do Senhor assim, ó, os vales vestem-se de espigas. Então, aquela plantação maravilhosa. Na atitude, o simples fato do que? Deles se reproduzirem, o simples fato deles cobrirem o campo, o simples fato, né, de multiplicarem entre eles, vamos dizer assim, diz aqui, regozijam e louvam ao Senhor. Né? Eles louvam com as suas atitudes. Né? Então, como que vai cantar? Você já viu? Né? Já viu uma árvore cantando? Não canta, né? Então, mas aí que está. Louvam ao Senhor, cantam ao Senhor com as atitudes. Né? Olha só outra coisa maravilhosa. Salmo número 69, 34. Isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Salmo número 69, versículo número 34. Agora, olha só a criação de Deus. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Olha só aqui. Louvem tudo. Como que o céu louva o Senhor? Aí fala assim, o céu não é um ser. Não é verdade? Não é nem planta, não é nem animal. Né? Se a gente for olhar na configuração científica, na realidade, o céu é uma combinação de várias coisas, né? Gases, e aí tem a atmosfera, a ionosfera, e daí tantas e tantas esferas aí da vida aí, né? Que compõem todo o céu, vamos dizer assim. Como que eles louvam? Amados, de diversas formas. Se nós formos ver, por exemplo, as ondas de rádio sendo transmitidas, é uma maravilha da tecnologia, entre aspas, são transmitidas na ionosfera, por exemplo. Agora, tudo isso Deus fez o quê? Para nós, seres humanos. E os céus com as suas atitudes. A palavra do Senhor continua dizendo, a terra da mesma forma, ela louva ao Senhor. Porque na realidade, para e pensa como Deus ele é maravilhoso. Para e pensa como Deus fez a eternidade. Por exemplo, as folhas, elas vão cair na terra. Aquelas folhas, elas morrem de uma certa maneira. Elas se decompõem. O ser humano se decompõe. Tudo se decompõe, vamos dizer assim. Aquilo se torna em solo. Se torna em terra, de uma certa maneira. Né? Tudo isso vai se tornando. E de tudo aquilo
aquilo que se decompõe, as plantas se alimentam, né? Muitos seres também, né, vivem ali, né? Muitos micro-organismos que é essencial para a vida do homem estão ali. Tem coisas ruins também, né? Bactérias, tem também. Mas eu digo para os irmãos que grande parte das situações que sobrevieram sobre a vida humana e a diversidade, amados, muitas e muitas coisas não provém somente de Deus, não, mas provém do homem também, por causa das suas atitudes. Porque o homem é o agente transformador da natureza original. E com a atuação do homem, muitas e muitas coisas desencadearam para o quê? Para a proliferação de bactérias e várias outras coisas, amados. Não só isso, diversas coisas. Né? Então, nós temos que entender, os céus, se o homem não mexer, eu sempre costumo dar, quando eu estou ministrando aula para os alunos, né? Eu costumo falar assim, ó, se o homem nunca mais mexer na terra e parar aqui, vai chegar uma hora que a terra, ela vai, né? A natureza em si, ela vai conseguir dominar novamente. Chega uma hora que ela consegue. Chega uma hora que ela consegue. Pode demorar bilhões de anos. Mas se o homem parar, se tirasse o homem da terra hoje, né, deixasse com prego e tudo, vai chegar uma hora que aqui dentro ia estar cheio de árvore, cheio de coisa aqui dentro. Né? Por quê? Por causa da chuva, do vento, do sol. Tudo isso são fatores naturais que o quê? Que Deus, pela sua magnitude, Ele faz o quê? Ele torna ao princípio. Tudo torna ao princípio. Né? Por isso que é maravilhoso. Deus, aí que fundamento que é? Deus, Ele não é o princípio das coisas. Ele soprou o fôlego de vida, fez do homem alma vivente. Mas Ele não é só o princípio. Ele é o fim das coisas. Então nós vamos ver isso aqui também. Vamos continuar aqui, ó. Salmos número 98. 98, 8. Olha que coisa maravilhosa, né? Os rios batam palmas, regozijem-se todas as montanhas na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e os povos com retidão. Olha só que, como toda a criação de Deus, quantos de vocês, quando vão assim num rio, né, você para e sente, às vezes, já parou na beira de um rio, né, de água corrente, e você ficou escutando aquela água correndo. Vai falar que não é gostoso, né, aquele sol batendo. Amados, na atitude deles estão glorificando o nome do Senhor Jesus, em todas as coisas. E, da mesma forma, olha só, os rios eles nascem, né, nas montanhas, descem, até chegar ao mar. É um processo, é um ciclo da natureza. Aquela água do mar muitas vezes se evapora, se torna em nuvens e vem novamente para as montanhas, essas nuvens carregadas pelos ventos, e ali desaguam, né, em forma de chuva, de neve, e aí formam novamente. Olha só, é um ciclo constante. Né? Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, determinou. Porque o nosso Deus é um Deus de eternidade. Então nós temos que observar o que o próprio Deus fez, porque nosso Deus é um Deus que estabeleceu a cada um de nós também para quê? Para a eternidade. Por isso que nós temos que viver de que forma? Viver como se vivêssemos já na eternidade. Sim, amados. Porque por muitas e muitas vezes nós estamos presos a este mundo natural. Amados, a vida não passa, não é só isso. A vida vai muito além disso. Queremos ter regozijo neste mundo, muitas e muitas queremos, sim, é normal, e Deus permite também isso. Mas, amados, compreendam que o regozijo pleno das nossas vidas, ele só vai ser completo quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque quando Deus é glorificado, quando Deus é louvado, amados, não tem como um pai que está feliz não estender as tuas mãos para abençoar o seu filho. Começa a compreender a isso. Por exemplo, se o Daniel ele tira 10, faz tudo certo, obedece, né? Porque hoje a tarefa dele é tirar 10 nas provas.
obedece, né? Faz as coisas certas, né? Obedece a mãe, né? Faz tudo direitinho. A minha tendência é o quê? Ficar triste com meu filho? Pô, meu filho faz tudo certo, coisa assim. É isso que eu vou fazer? Lógico que não. Eu vou ficar feliz da vida. E se eu estou feliz da vida com meu filho porque ele faz tudo isso, eu vou querer fazer o quê? Não vou querer abençoar ele? Lógico que eu vou querer abençoar ele. Então, nós temos que ter princípios. Da mesma forma que nós, naturalmente, né, agimos por muitas vezes com o nosso filho, mas Deus, Ele vai agir de que forma? Amados, nosso Deus, Ele é tanto Pai quanto nós o somos. Só que existe uma diferença. Que diferença que Deus Ele se coloca? A diferença é que Deus, Ele é misericordioso. Ele perdoa-nos. Ele sempre vai nos aceitar, diferente do humano. Como assim, pastor? Porque existem muitos e muitos casos de mães que deixam seus filhos, de pais que batem, que espancam, que matam, né? A vontade de Deus não é isso. Deus não quer nos matar, só que Deus, Ele dá escolha para nós. Deus, Ele dá liberdade, Ele não impõe para nós. Se teu pai te obrigasse a você fazer tudo o que ele quisesse, você ia ficar com raiva dele, não ia ficar com raiva? E por que é diferente com Deus? Já pararam para pensar dessa forma? Se Deus te obrigasse a você fazer tudo, você seria o quê? Um pau mandado. Se teu pai natural te obrigar a você fazer tudo do jeito que ele quer, você ia ficar com raiva do seu pai, da sua mãe, não importa quem seja. Ia ficar. Ia chegar uma hora que você ia ficar torrado. Você não ia aguentar mais. Por quê? Porque nós somos assim. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso é uma das grandes dificuldades. Eu não sei. Sinceramente, eu observando dessa forma, era a única forma de Deus o quê? Ter o louvor verdadeiro das pessoas. Ter realmente aqueles que querem. Por isso que é uma opção de escolha. Então olha só aqui agora. Nós vamos compreender isso aqui agora vendo o livro de Isaías 44. 44, versículo de número 23. Olha só o que diz aqui, ó. Cantai alegre vós, os céus, pois o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as suas árvores. Pois o Senhor remiu a quem? Jacó. Olha só. Por quê? Por que está falando para todos esses elementos glorificarem e louvarem ao Senhor? Qual o motivo? Porque Ele remiu, Ele comprou, Ele pagou o preço. É isso que está querendo dizer. Mas fala assim, mas remiu Jacó. Jacó é Israel. É um povo, é uma nação. Sim. Mas amados, Jesus Cristo Ele foi mandado a nós. Isso nós já temos a certeza. Então, amados, tudo, a existência, a plenitude da terra, amados, glorificam a Deus, porque Deus Ele teve uma atitude de negar a si mesmo, Jesus Cristo teve uma atitude de negar a si mesmo para nos comprar, pagar por preço. Por isso, amados, que nós, né, o que nos é dado, assim como que um pai Ele concede, Ele comprou, Ele pagou o preço. Não foi algo, amados, que simplesmente Deus Ele não fez absolutamente nada, né? Assim, se Deus não tivesse feito absolutamente nada por nós, eu acredito que Deus até deixaria que nós cogitássemos com Ele alguma coisa ou outra, discutíssemos, colocasse várias circunstâncias diante dele. Verdade. Mas o que Deus tinha que fazer, Deus Ele já fez. Ele fez o quê? Ele remiu, Ele comprou, Ele pagou o preço através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu em favor do quê? Dos nossos pecados. Dando agora o que a nós? O acesso de chegar a Deus. Mas quem vai escolher se a gente quer ou não, somos nós. Por quê? Porque Deus nos fez o quê? Segundo a imagem e semelhança dele. Eu sei que muitas questões falam assim, mas Deus não é soberano? Deus não sabe todas as coisas? Deus sim. Ele sabe de todas as coisas. Deus Ele é soberano.
Então, Ele sabe sim, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que tudo que sobrevém sobre nós não vem senão porque é tentação nossa. É nós que procuramos. Mas Ele também, quando vem a tentação, Ele dá o escape. Ele dá o meio para escapar. Mas se nós não escapamos, vamos por assim, e nós ali caímos, e nós assim, mas Deus não sabe se nós vamos cair. Deus também sabe se nós vamos cair. Deus sabe todas as coisas. Porém, Deus, Ele não nos obriga. A questão é essa. Não é nada obrigado. Mas Ele sabe. Então Deus sabe se eu vou ser salvo. Deus sabe que você vai ser salvo e que você já é salvo. É diferente. Deus escolheu você já para a salvação. Através de Jesus Cristo. Agora, quem tem que crer nisso é você, não é Deus. Deus já sabe. Quem tem que ter certeza do coração é você, não é Deus. Deus já tem a certeza. Deus já tem a convicção. Agora, segundo as nossas atitudes, isso é uma relação Deus e homem. Agora vamos trazer para uma relação humana aqui na Terra? Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Mas o ser humano não sabe. Então a sua atitude vai influenciar, às vezes, na minha vida. Isso sim faz diferença. Então, eu posso chegar aqui, né, para os irmãos com uma atitude, vamos dizer assim, totalmente contrária, né? Escandalizar a igreja. A minha atitude vai influenciar na fé de vocês. Isso vai, pode ter certeza absoluta. Né? É a mesma coisa. Esses dias atrás, estava vendo, já tem tempo atrás, um pastor que foi preso por diversas acusações. Se ele fez, se ele não fez, eu não sei. Prefiro não comentar. Se ele fez, é ele com Deus. Se ele não fez, Deus vai dar o livramento para ele também. E não sou eu que vou julgar ele. Não vai ser eu que vou julgar ele. Porque o homem, ele faz muito... Amados, isso é terrível. É terrível, mas é uma verdade. Amados, para a gente fazer uma coisa boa, e a pessoa, né, a gente de uma certa... Está errado a gente também querer o reconhecimento das pessoas. Isso é errado. Nós não devemos fazer as coisas esperando reconhecimento. Mas se nós fazemos uma coisa boa, para a gente ter esse reconhecimento, vamos colocar assim, no modo natural, leva-se anos. Anos, amados. Mas para perder isso aí, amados, um tropecinho na pedra que você dá, já é o suficiente para todo mundo estar falando contra você. Amados. Então nós temos que o quê? Ser instrumento de Deus, não instrumento do inimigo. Então olha só aqui, ó. Versículo número 24 agora, né? Deus, o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. E estendo os céus e espalhei a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno o seu conhecimento em loucura, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros que digo de Jerusalém. Ela será habitada e da cidade de Judá elas serão reedificadas e eu levantarei as suas ruínas. Que digo, a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. E digo de Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. E ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada e o templo será fundado. Império Sírio-Medo-Persa, né? Kirsh, na realidade, né? Que era, né, o Sírio-Medo-Persa, que ele unificou todo o reino, né, Medo-Persa, e através dele, né, foi permitido ao povo de Israel reedificar. Então o povo foi tomado, foi levado ao cativeiro, mas o Senhor glorificou o nome dele através dessas situações adversas. Então, se nós passamos por situações adversas muitas vezes em nossas vidas, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós temos essa consciência, a nossa vida vai começar a ficar mais fácil. Por quê? Porque nós vamos sim atribuir a Deus as situações de nossas vidas, sim, vamos. Porém, nós vamos saber o quê? Que Deus, Ele quer manifestar a glória dele. Eu já testemunhei aqui, né, a respeito de um coreano que tinha uma empresa de sal. E veio um tsunami, levou todo o sal dele, ele quis se suicidar.
Foi naquele dia que ele conheceu a Jesus Cristo. Né? Conheceu e Deus abençoou ele. Abençoou duplicadamente. A empresa de sal, que era pequena, cresceu 2 vezes mais. Novamente veio um tsunami, acabou com tudo, levou o sal todo. Aí o pastor que tinha anunciado o evangelho para aquela pessoa falou assim: nossa, agora ele não vai aguentar, agora ele vai tirar a sua vida. Quando o pastor chegou, ele estava sentado no meio do pátio, todo vazio. E aí o pastor sentou do lado dele: tá tudo bem, irmão? Pastor, se da primeira vez que eu perdi tudo, Deus me deu o dobro, imagina o que Deus vai fazer agora. Deu 8 vezes mais. 8 vezes mais. Então, amados, nós temos que compreender, né, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Em determinado momento o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha só aqui agora, Filipenses 1:11. Aí fala a respeito dos frutos. Isso aqui também é maravilhoso, amados. Quase acabamos, acho que hoje nós terminamos no tempo. Filipenses, né? Nossa. Capítulo de número 1. Filipenses, capítulo número 1, versículo número 11. Olha aqui, ó. Cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para quem? Para a glória e louvor de Deus. Então olha só, o fruto de justiça, amado, é o mesmo fruto que José teve. José, homem justo, né, tentando não difamá-la, né? Então aqui, ó, nas nossas atitudes, o nome do Senhor, ele é glorificado e exaltado. E para terminar aqui, né, Deus, ele é o princípio e ele também é o fim. E como é maravilhoso que o próprio Deus, ele testifica isso. Então eu quero estar encerrando aqui esse salmo, eu quero que você crave no seu coração, né? Crava no seu coração mesmo, não esqueça mais, porque não tem como se perder no endereço dele. Por que não tem como se perder? É o último salmo, né? Salmo isso. E o versículo de número 6. Então, literalmente, é o último do último, né? Aí, ó. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É tudo. Olha só. Deus deixou registrado, né, através da vida dos salmistas, que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, amado, proponha-se a louvar a Deus nas suas atitudes. Proponha-se louvar a Deus através do testemunho de vida. Proponha-se louvar a Deus falando bem e não o mal. Proponha glorificar a Deus dia após dia, nas pequenas coisas do dia a dia. Né? Para quê? Porque é o nome do Senhor. O nome do Senhor que será glorificado. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Então, que Deus possa continuar falando. Né? Semana que vem, nós vamos continuar com o estudo. Eu estou orando ao Senhor, pedindo direção a Deus a respeito da sequencial do estudo. Mas, já de antemão, eu gostaria de pedir para que nós pudéssemos fazer uma reunião de membros também, né? Na próxima quarta-feira. Todos os irmãos que estão aqui hoje, eu peço, né, o Edivan também, eu gostaria de pedir para que a gente pudesse estar se reunindo aqui na próxima quarta-feira, todos os membros, porque eu tenho algumas coisas para passar para a igreja, né, eu gostaria que toda a igreja pudesse estar reunida. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Né, vai ter estudo também, estou orando ao Senhor para que Deus possa direcionar o que Ele quer falar à igreja, né? Então, eu peço que os irmãos também possam estar orando nesse sentido. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Mas, deixa eu deixar só mais um versículo com os irmãos. Filipenses 4. Filipenses 4, versículos, mais 2 versículos só.
Não, mais um só Filipenses 4. Filipenses 4, versículo número 8. Estou lá em Apocalipse. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Põe a sua mente nisso, amados. Concentra a sua mente nisso. Tudo vai começar a mudar nas nossas vidas. Quando eu digo nossas, por quê? Porque quando você muda, a igreja também ela é edificada. Claro. Quando você cresce espiritualmente, a igreja é edificada. Então isso tudo tem um peso. Quando você está enfraquecido, a igreja também ela padece juntamente com você, porque somos membros de um só corpo. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Vamos colocar de pé. Sexta-feira nós temos oração, sábado, culto de celebração. Desde já nós precisamos estar reunidos para a glória e para o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pela Tua palavra viva, Senhor, que fala aos nossos corações, Pai. E assim, Pai, produz em nós um fruto, Pai, para que verdadeiramente permaneça, Pai, assim como diz a Tua palavra, Pai. Tua palavra, Pai, nos ensina dia após dia, Pai, e bem sabemos, Pai, que a Tua palavra está em nós, o Teu Espírito está em nós, Pai. Por isso, Pai, bem sabemos, Pai, que Teu Espírito tem nos ensinado, Pai, tem feito nos lembrar, Pai, de todas as palavras da qual Tu tens dito a nós, Pai. Por isso, continua falando aos nossos corações, continua nos fortalecendo no Teu amor, na Sua graça, Pai, no Seu perdão, na Sua misericórdia, e que possamos sim, Pai, ser instrumentos, Pai, de honra, Pai, de glória e de louvor a Ti, Pai, para todos sempre. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua paz que reina em meu coração, Pai, reina em nossos corações, porque Tu estás conosco. Sê conosco, Pai, guia os nossos passos, Pai, e que nós, Pai, não venhamos, Pai, submeter a Ti, Pai, segundo a nossa vontade, mas contrariamente, nós, Pai, venhamos, Pai, submeter a Ti, Pai, e assim venhamos cumprir a Tua vontade, o Teu querer, e assim o Teu nome, Pai, venha ser louvado, Pai, através de nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais um estudo. Continua conosco, continua falando conosco, Pai, e a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pai Santo, como ministro do Evangelho, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai, com todas as sortes de bênção, Pai. Que, Pai, tudo que nós temos por direito adquirido e tudo que carrega o nosso nome, tudo que é conhecido como isto por nós é bendito em Ti, Pai, e glorificado em Ti para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja não somente neste dia, mas para todos sempre com toda a igreja. E todos nós juntos em uma só voz vamos dizer amém. Que Deus abençoe e cumprimente seu irmão na paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje resolveu atacar todo mundo. Você pode olhar para cada vez, né? Ainda paz, filho. Ainda paz. Ainda paz. Cor de lá, né? À esquerda. Maravilha. Tá um. Tá brincando? Porque ele dá vontade de espirrar, aí não sai pelo nariz, aí dá vontade. Aí desce pelo nariz, coça a garganta e o nariz tá ardendo. É a ventania de hoje, sabia? O nariz tá ardendo. É a ventania de hoje. Nossa, eu saí só um pouquinho. Eu Eu acho que foi o tempo que eu saí lá fora. Mas eu tô aqui faz uns 3 meses assim. Hã? Tomate. Não, eu estou falando que às vezes a gente condiciona Deus, né? Às vezes. Eu tô 3 meses assim sem parar. Louvado a Deus, Deus está te falando como a Xerri falou. Se não for tomar remédio, Mostrando o cara não o sabe. Moisés. Aí é cada um será um. Aí não depende de mim, sou eu que tive poder fazer É lógico que é. em algumas horas. Às vezes, Nath tá né, filmando. nós seres humanos nós condicionamos. Onde que é a pé? Paulo, você parou? Paulo. Lógico que não significa que não funcione. Onde para? Tá no meio. O que eu vi. Aí. O papel.